através do YouTube e seus parceiros. A TV Secal faz um trabalho bem importante na divulgação da doutrina dos espíritos. Se vocês quiserem ver palestras diversas, é só entrar no site do CECAL, 2E. Entrem lá e vocês vão encontrar diversos palestrantes, diversas palestras que o Secal tem gravado. O Secal já está há bastante tempo nessa área, fazendo um trabalho bem interessante na divulgação da doutrina dos espíritos. Nós estamos na campanha do quilo para o mês de abril e precisamos para os nossos idosos café, farinha de milho, leite integral, macarrão e açúcar. Café, farinha de milho, leite integral, macarrão e açúcar. A todos que nos ajudam neste programa, os nossos agradecimentos. Vamos elevar os pensamentos ao alto neste momento, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que está aqui conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais coordenadoras desta casa, estamos dando como aberto a segunda parte do trabalho desta noite. Com a palavra, o nosso irmão Jean. Não levanta, deixa assim. Boa noite, pessoal. Que a espiritualidade amiga possa, nesse instante, fazer de nós instrumento e que nossas imperfeições sejam as menores possíveis para não atrapalhar o trabalho e a proposta da espiritualidade. O meu agradecimento ao convite da casa, o agradecimento ao Dedé, que essa última música tu sabe que eu sou fã, a todos vocês pela atenção cativa, a educação, a simpatia, os bons fluidos, aos irmãos que acompanham através das redes sociais, nessa modernidade que nos assola, a todos que possamos contribuir, trabalhar em conjunto pela proposta principal que é do esclarecimento acerca da doutrina espírita. E hoje me deram duas tarefas muito difíceis. Uma, falar sobre o tema mediunidade e obsessão nas crianças. E outra, falar baixo. Eu acho que a mediunidade e a obsessão eu vou encarar de boa, porque pela necessidade a casa teve que mudar o sistema de som e ele está muito mais sensível. Então, eu vou tentar falar ali da cabeceira da ponte, porque vocês que já me conhecem sabem como eu sou. Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu vou mudar a brincadeira, de qualquer forma eu vou fazer. Que maravilhoso ver a beleza das pessoas sem máscara. Ele disse que eu ia fazer brincadeira chamando de feios. Até porque quando nós somos feios mesmo. Mas isso é incomensurável nesse momento, independente de qualquer posicionamento individual. Cada um é cada um e cada um siga da sua maneira, com respeito, com a democracia válida, tá? E
que nós possamos dar continuidade à nossa vida com ou sem máscara. Mas dar continuidade, nós não podemos parar. E o tema de hoje, apesar de ser um tema já trabalhado pela doutrina, ele também está atual. Também por causa da pandemia. Tá? Então, hoje nós vamos trabalhar São 3 situações que nós precisamos trabalhar. Mediunidade e obsessão nas crianças. Partindo do princípio de que nós, médios, somos um pouco atravessados, eu vou começar de trás para frente. Para que a gente possa entender quem são as crianças. Aos olhos do mundo, a criança é um ser inocente, um pequenino, lindo, independente do sexo, obviamente, frágil, que depende de nós para ter a sua proteção. São seres que nos trazem alegria, porque quando chegam nos nossos lares, enchem a casa de uma nova esperança. Também exigem de nós dedicação, mudanças de comportamento. Quantos pais que, com a chegada dos pequeninos, tomam posturas diferentes, um pouco mais amenas, às vezes menos acelerados, preocupados com a criação, a formação daquele ser. Então vejam como muda tudo. Já muda desde antes, quando nós temos a expectativa do nascimento. E aí depois é um universo de coisas acontecendo. Coisas alegres, coisas tristes, problemas, sofrimentos. Mas, sob a ótica espírita, é um pouco diferente. E como nós estamos numa casa espírita, como nós defendemos essa doutrina, e o nosso propósito aqui é tentarmos sair um pouco mais esclarecidos, até porque o mundo lá fora está cada vez mais precisando dos trabalhadores da última hora. E os trabalhadores da última hora não são só os médiuns que estão aqui. Os trabalhadores da última hora são todos vocês. Porque disseminam, retransmitem, aprendem e têm uma postura diferenciada acerca do aprendizado. Então, todos nós, independente de mais doentes ou menos doentes, de mais espíritas ou menos espíritas, de mais estudiosos ou estudados acerca da doutrina ou menos, todos nós temos o papel de ser aquele que vai contribuir com a sociedade. Os novos discípulos. Uma frasezinha sequer que você altera no seu cotidiano, sob essa égide da doutrina espírita, uma frasezinha que você muda no seu dia a dia, atinge os outros. Então, todos nós somos trabalhadores da última hora. E é preponderante que nós aprendamos alguma coisa. E sobre a situação das crianças, a primeira coisa que precisamos aprender é separar o corpo do espírito. Entender que a criança, ela é um corpo formado dos elementos extraídos do orbe que habitamos. Significa dizer que há infância, que há crianças em outros orbes.
outros planetas, outros mundos, diferentes da Terra, porque as categorias de mundo os diferenciam. Então, a cada mundo a sua categoria de evolução e as suas condições de infância, adulto ou a melhor idade ou a velhice. Porque esse negócio do politicamente correto é muito chato. Então, nós vamos entender que aqui a criança, o corpo é formado dos elementos extraídos do orbe que a gente vive. Então, a matéria vem da matéria. Papai e mamãe contribuem com os seus gametas à fecundação e à formação do corpo. Isso todo mundo sabe, já ouviu falar, porque se aprende nos bancos escolares. Beleza. É só isso? Não. O restante é acaso? O restante é uma brincadeira de Deus? A alma é Deus que cria ao seu bel prazer? Não. O espírito, porque a gente separa a alma de espírito nesse sentido, porque alma é o espírito encarnado. Então, o espírito é filho de Deus, criado como nós, nas mais diferentes datas, nos momentos mais diferenciados. Não somos capazes aqui de dizer qual foi o seu dia de nascimento espiritual. Não foi o mesmo do nascimento físico. Isso é fato. Podemos afirmar. Mas nós somos espíritos, fomos criados em determinado momento e as reencarnações sucessivas são as nossas experiências necessárias para chegar à perfeição, a tal felicidade. Então, ser feliz, gente, não é possuir tudo. Ser feliz não é ter paz. Ser feliz não é saber de absolutamente tudo. Ser feliz é ser perfeito. Só. Mas nós vamos chegar lá. Todos nós. Em momentos diferentes. Espero que vocês cheguem primeiro do que eu. Porque eu sempre brinco, eu não quero ser rico, eu quero ter amigos ricos. Então, se eu não estiver evoluído o suficiente, mas se vocês todos estiverem, quem sabe um dia vocês olhem por mim. Mas a criança é a oportunidade que o espírito tem de vir à Terra. Perguntaram aos espíritos, há como progredir no mundo espiritual? E eles disseram que não. Assusta, né? Não há como progredir no plano espiritual, não. Há como aprender no plano espiritual. O progresso só se dá quando a gente reencarna e vivencia. Então, a gente estuda no plano espiritual, a gente prepara, a reencarnação é preparada, os mentores espirituais ajudam, o espírito às vezes participa, quando tem essa condição evoluída ou mínima possível para participar. Espírito muito atrasado reencarna compulsoriamente, que é o caso do Pedro. Sem máscara agora vai ser maravilhoso. Ele não vai poder esconder que está rindo. Agora, nós podemos, em determinada condição evolutiva, participar da nossa programação reencarnatória. Escolher papai, escolher mamãe, escolher a família, escolher a cidade que vamos nascer, escolher o país, escolher o trabalho, a profissão. Jean, eu acho que eu não escolhi isso, não. Escolheu sim, só não lembra. Então, a oportunidade desse espírito vir, ele é ligado no momento da fecundação. Então, aquilo que a gente conhece da formação do corpo tem tudo a ver com o reencarne do espírito. Ele é ligado nesse momento da fecundação. Então, não vamos discutir aqui aborto, porque o aborto está cada vez mais em voga. A política está de novo aí falando em aborto. Os abortistas estão cada vez mais. E nós espíritas somos muito pacatos. Tem certas coisas que tem que ser ditas no português verdadeiro. O espiritismo, a doutrina espírita, não apoia o aborto. Respeita
as condições legais atuais. Agora, não admite, não apoia, não concorda com as transformações legais que estão empurrando goela abaixo. Tá? Vai ser outra coisa, não vou entrar nisso. Tá bom. Então, gente, a criança é esse espírito. E a gente precisa lembrar, essencialmente, que esse espírito que a gente olha hoje como belezinha, como lindinho, como anjinho, não é anjo. Por favor, não pensem que eu queira desmistificar a figura angelical da criança, do bebê. Não. Ele já é assim na atual existência. A infância é dessa maneira, de propósito, para que a gente possa sentir afeto, às vezes, por um inimigo. Então, quando a gente olha aquela compleição frágil, a gente se apieda e não consegue visualizar ali a figura do nosso carrasco da vida passada. É de propósito. É uma enganaçãozinha, pegadinha do malandro. Mas ali há um espírito milenar. E o espírito milenar, ele não é daquela situaçãozinha gugu dadá. Ele não é somente sem conhecimento, sem sabedoria, aprendendo tudo, cai, levanta, bota o dedo na tomada, e não. Ele já tem malícia, ele tem um aprendizado todo, ele é devedor, ele ou ela é um espírito. Então, na doutrina, a gente aprende que a criança é essa fusão, a fusão de um espírito milenar que tem necessidades, e aí há a grandiosidade do Pai, permitindo que nós contribuamos com o progresso de um outro ser, que na maioria das vezes é um ser ao qual nós devemos muito. Então, contribuímos para a evolução, para o progresso, para o renascimento daquele e que nós também precisamos resgatar. Veja, não há nada que a gente possa discutir sobre a resposta número 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é inteligente. Ui, não posso chegar perto. Deus é inteligente supremamente. Então a gente passa a entender que a criança é o conjunto de um corpo frágil com um espírito milenar. Beleza, entendemos isso? Agora vamos a outro fator desse nosso título. Levei 15 minutos, levo mais 15 para o outro, mais 15 para o outro. Vou falar 45, depois do encerramento mais 15. Tá bom. Aí, mediunidade. A criança, a gente já entende que é esse espírito. Nós fomos crianças. Não nos esqueçamos disso. Nós fomos aquele bebezinho, lindinho, engraçadinho, hoje cheio de defeitos. Mas nós fomos. A mediunidade, todo mundo aqui também já ouviu falar, eu já repeti algumas vezes aqui, que a mediunidade é a capacidade que nós temos de sentir o plano espiritual. Médium significa intermediário. Mediunidade é a ponte. Então, os espíritos nos dizem que, em termos gerais, todos somos médiuns. Claro, se você sente um arrepiaço de vez em quando, que vai lá do calcanhar e vem até aqui o cabelinho da sua cabeça aqui em cima, você pode estar sentindo a influência espiritual. Quando você recebe um conselho que vem do nada, e às vezes a gente sempre auto-intitula muito inteligente, não, eu tomei a decisão certa. Não, nem sempre. A gente foi, muitas vezes, aconselhado. A gente até tomou a decisão certa, mas não foi sozinho. Então, a mediunidade é essa faculdade que é inerente em todo ser humano. Podemos chamar todos de médium? Aí não. Porque quando a gente está de braços dados com a doutrina espírita, nós estamos com um conjunto de aprendizado, com uma filosofia inteira, com obras que são capazes de nos trazer informações
e com práticas, principalmente com práticas, porque a mediunidade, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, é o espiritismo praticado. Praticado. E na maioria das vezes nós não somos práticos. Nós não nos entregamos muitas vezes à prática da mediunidade. Muito menos às vezes ao estudo. A gente não quer nem ler. Mas alguns dedicam-se à prática da mediunidade. Eu estava sentado aqui agora e o Dedé naquela cantoria toda ali no final e eu pensando, ai meu Deus, eu estou 2 anos sem trabalho mediúnico, daqui a pouco vai vir e não está na hora de vir, espera um pouquinho, calma. Porque a mediunidade é a prática. Então, quando a gente passa a estudar a doutrina espírita, o livro dos médiuns, as peculiaridades da mediunidade e começa a dominá-la, aí a gente já começa a ser chamado de médium. A gente começa a dominar. Também não basta dizer, porque ele tem uma mediunidade aflorada. Um monte de gente aí na rua tem, que a gente trata como loucos, porque são diferentes. Não. Muitas vezes dão vazão à sua condição mediúnica, influenciados por espíritos, só que sem conhecimento algum, eles são meramente máquinas, autômatos. Então dá para chamar de médium? Não. Quando a gente traz para a casa espírita, então quando vocês verem pessoas assim na rua, dá o telefone do Pedro, vem para cá, para ele dar um jeito, ou então dá o do Kido. Cadê o Kido? Já está lá, já está lá esperando. Está ali ele. Então, dá o telefone do Kido. Então, dá para dizer que são médios? Não. Agora, mediunidade, como condição, todos temos essa possibilidade de interagir com o plano espiritual. Porque muitos pensam que o plano espiritual é lá. Né? O plano espiritual é lá. É lá no umbral, é lá embaixo, no meio da terra, o céu ou a colônia espiritual, nosso lar, é lá. Não, gente, o mundo espiritual é aqui. Nós estamos envoltos por uma multidão de testemunhas, como disse Pedro, não é o outro. Porque o mundo espiritual é aqui. É simplesmente um passo. Você desencarna, passa desse corpo, passa para o lado de cá, já está em espírito. Pronto. Então, a mediunidade como condição inerente da criatura é uma ferramenta fundamental, essencial, que Deus deu a cada um de nós para ajudar na nossa evolução. Muita gente pensa, equivocadamente, que a mediunidade é uma mazela, é uma doença, porque nós ficamos doentes antes de nos entregarmos à mediunidade. Mas nós ficamos doentes porque, justamente, não aprendemos a lidar com essa ferramenta. É como se nós tivéssemos um remédio muito caro, que serve para curar várias doenças nossas, mas ele precisa ser manipulado na hora certa, com os elementos corretos, e como nós não sabemos nada disso, porque não queremos aprender, a gente continua doente e bota a culpa no remédio. Não. Mediunidade é essa condição. Não precisa correr, não, tá? Eu estava brincando. Ô, Kido, nem ouviu. Então, criança, mediunidade, obsessão. A obsessão, fui mais rápido agora, viu? A obsessão nada mais, nada menos é do que a constante ação ou permanência, presença de um espírito ao lado de alguém que lhe deve. Porque mediunidade, a gente poderia dizer que os espíritos bons também nos utilizam. Então, mediunidade, ela é genérica. Bons e sofredores utilizam-se da mediunidade. Agora, obsessão, não. Espírito bom não obsedia. Espírito bom não força.
Espírito protetor não exige, não dá ideia maluca. Como certa oportunidade, há muito tempo atrás, em uma casa espírita, que eu fiz palestra, no final o dirigente disse: nós temos uma obra aqui na casa, e o mentor disse que a gente não pode gastar mais de 50 mil reais. O mentor era contador, né? Quando ele era vivo, só pode. A responsabilidade do cuidar do dinheiro é dos humanos. Eles até vão dizer: olha, gasta certo, não faz nenhuma loucura. Agora, dizer exatamente o número, não, aí não. Né? Então, espíritos bons não nos assediam. Eles respeitam, nossos mentores respeitam as nossas decisões. Já os obsessores, não. Os obsessores, utilizando da mesma ferramenta, ou seja, a mediunidade, se aproximam de nós por afinidade. Ninguém pense que o seu obsessor, e não achem que vocês não têm, porque nós temos, todos temos. O obsessor não é colocado no nosso caminho por Deus. Não, está na hora daquele filho ali começar a pagar o pecado dele, a pagar os débitos do passado. Pagar não é bem o termo, tá, gente? Porque dá uma ideia meio como no passado, pagar penitência, pagar... Não. Às vezes as pessoas vêm e acham que pagando uma cesta básica por ser espírita, vai dar uma ajudazinha? Vai dar uma ajudazinha para quem tem fome, material. Agora, a questão espiritual depende do teu comportamento, depende da tua mudança espiritual, moral, melhor dizendo. Porque o espírito só nos acompanha por afinidade. Então, o meu comportamento, o meu pensamento, a minha forma de gerenciar a minha existência como espírito é que faz com que os obsessores sejam atraídos. E como nós temos débitos do passado, eles se aproximam e vinculam-se a nós. E aí as obsessões são das mais variadas, da simples, a fascinação, até a subjugação. Nós não vamos entrar nesse mérito também, que seria outra palestra. Agora, a relação disso tudo com as crianças. Por quê? Tem muita gente que traz criança para a casa espírita, desesperada. Porque as crianças começam a ter comportamentos diferentes. Né? Vocês já ouviram o Divaldo Pereira Franco falando sobre o índiozinho Jaguaraçu. Lembrei. Jaguaraçu era um amigo imaginário. Então, o Divaldo era uma criança e via sempre esse índiozinho. Ele conta no programa do Jô Soares, por exemplo, que é uma entrevista muito engraçada. Divaldo Franco é um palestrante excepcional, então utiliza-se da piada, do humor, muitas vezes. Então, ele diz que brincava muito com esse índiozinho, só que ele subia na árvore e ele sempre perdia, o índio sempre chegava primeiro. Claro, porque não tinha corpo, né? A velocidade do espírito é o pensamento. Ele chegava lá em cima, depois é que o Divaldo ia. Mas as crianças, muitas vezes, começam a ter visões de espíritos. E elas dizem que estão brincando. Eu estou brincando com o meu amiguinho, eu estou brincando com a minha amiguinha. E os pais não veem. Então, os pais começam a ficar desesperados, apavorados. E é comum isso acontecer. E vem para a casa espírita desesperado. Chega na casa espírita porque alguém falou, e a gente sempre tem algum parente que dá aquelas ideias maravilhosas, né? Teu filho tem que ir para trabalho de mesa. Não sei se ainda chamam assim, né? Mas como eu e meu mentor somos muito velhos, então a gente ainda fala assim, né? Porque tem... Não, calma lá, gente. Calma lá. Kardec explica no Livro dos Espíritos, não vou me lembrar agora o capítulo, nem o item da pergunta, mas ele explica, está lá, dizendo que as crianças têm facilidade porque a infância é até os 7 anos. A infância na Terra se prolonga até os 7 anos, porque o reencarne só se completa nessa fase. Então vejam que uma criança ainda não reencarnou completamente. É bem difícil de a gente entender isso, né? Uma criança até os 7 anos não reencarnou completamente.
Ela está nesse período de transição entre o mundo espiritual e o mundo físico, porque Deus é extremamente bom. Ele não é um pai carrasco. Ele sabe da dificuldade que é, já falei aqui da outra vez, a gente como espírito, a gente se transporta pelo pensamento, a gente conversa pelo pensamento, a gente faz tudo na velocidade do pensamento, que é muito maior do que a velocidade da luz e do som. Imaginemos nós ter que perder tudo isso. Imaginemos nós ter que sair de um Honda Civic e entrar num Fusquinha. A velocidade é outra completamente diferente, se bem que hoje em dia tem uns Fusquinha legal por aí. Mas é muito diferente. E, nesse período, a criança ainda está com um pé lá e um pé cá. Essa proximidade com o mundo espiritual permite que ela, às vezes, veja, que ela ouça, que ela converse. Na maioria das vezes, são espíritos protetores, são mentores espirituais da criança, mentores da família, algum espírito mentor, porque aquele espírito reencarnado é um espírito missionário, mas, por favor, não pensem que seu filho, porque vê uma criancinha imaginária, é um missionário, tá? Senão amanhã já tem fila aqui no centro dizendo que, não, essa criança aqui vai ser o próximo presidente do centro. Não, calma, devagar. Agora, quando essa facilidade transcende para o campo da obsessão, significa dizer que essa criança possui espíritos que a perseguem. Espíritos que sabem que, apesar de ela estar no corpo de criança, ela é um espírito adulto, milenar. Ele ainda a vê como adulto. E tu acha isso comum? Tu acredita que é comum esses casos? Ou são casos mais raros? Mais raros. O comum é nos protetores espirituais. Agora, são casos raros. Por isso que, depois eu vou falar do tratamento. Eu vou falar agora dos casos, alguns casos, algumas situações. Depois a gente vai falar do tratamento. Então, essas questões obsessivas acontecem. E vai ser tratado onde? Vai ser tratado na casa espírita. Agora, calma, que o jeito de tratar não é o que as pessoas muitas vezes pensam. Outra situação, crianças que têm dificuldade de dormir. Às vezes elas estão sendo visitadas pelo plano espiritual. Às vezes elas ainda estão tendo as reminiscências de quando no mundo espiritual estavam. Eu me lembro que acontecia comigo, mas aí já não era mais na infância, já era na pré-adolescência, ali entre 12, 14 anos. Eu tive um período que eu me deitava para dormir e eu passava por aquele primeiro sono, né? Que o manezinho chama de madorna. Olha como eu sou velho. Sabe por que o manezinho chama de madorna, né? Porque era mal dormir. E o manezinho fala muito rápido, né? É igual o Mané. Mané é Manuel, né? Então, quando eu passava por esse primeiro soninho, e de repente eu via o meu quarto crescer. Eu via o guarda-roupa crescer, a janela crescer, tudo tomava proporções grandes, e eu acordava assustado e corria para a sala, e durante um período só dormia depois de muito tempo vendo TV. Depois, estudando a doutrina, conhecimento um pouquinho maior, a gente chega à conclusão de que com o desprendimento do sono, a gente vai se soltando do corpo, e aí, claro, o plano espiritual é outra dimensão, não é a mesma dimensão da Terra. É outra dimensão. Então, esse susto era de estar se libertando no momento do sono, no despertar do sono, que o espírito sai e vai visitar aonde a sua mente convive durante o dia. Então, quando a gente tem um sonho meio estranho, umas coisas muito... Não vou falar sobre sonho também, mas é que a gente vai aonde o espírito costumeiramente pensa. Tá? Então, as crianças, elas podem ter esse mal dormir. Pode ser pela mediunidade, que é essa condição inerente,
E pode ser por questões obsessivas, mais raras. Outras situações, dificuldade de aprendizado. Tem crianças que têm essa dificuldade, os pais vêm apavorados, vem à casa espírita, por isso vem, ou vocês pensam que não? Tem os casos de todos os tipos da casa espírita. Vem porque está com dificuldade de aprendizado. Alguns casos é realmente uma dificuldade do espírito. Ele tem dificuldade em alguma matéria. Ele tem consequências causadas pela gravidez. Tá, gente? Crianças com dificuldade de aprendizado, crianças hiperativas, bipolares, algumas vezes, a gente não está aqui pontuando que é isso, mas algumas vezes são frutos de gestações conturbadas. Pai e mãe brigaram o tempo todinho durante os 9 meses. E aí não tem como essa criança não ter uma situação emocional já proveniente desse conflito. Tá? Juntando com aquilo que o espírito traz de bagagem, necessitado de aprendizado, aí pronto, vira, né, um pacote completo. Hiperatividade, já falei, visões, amigo invisível, depressão e suicídio. Depressão e suicídio. Lembra-se que eu falei no início? Por causa da pandemia agora, tem um monte de criança que está com dificuldade, porque, gente, foi um crime isolar as crianças. Está cada vez mais comprovado que as crianças são um grupo de menor risco. Tá? E elas perderam um período de aprendizado importante. Por mais que o pai ensine questões de valores, a criança vai aprender, na maioria das vezes, na prática. Quando ela pega o brinquedo do amiguinho e o amiguinho diz não, ela pega de novo, o amiguinho diz não, ela pega de novo, o amiguinho dá-lhe uma bufetada. Isso é muito agressivo. Mas é a forma, muitas vezes, que há do aprendizado numa creche. E as crianças estão agora tendo que sair dos seus lares e voltando para o mundo, depois de 2 anos de isolamento. Vão sentir. E aí a mediunidade e a obsessão podem trazer sentimentos suicidas, depressivos. Também pode haver crianças, assim como há adultos, que são suicidas costumazes. O que é isso, Jean? Se suicida há várias reencarnações que não aguentam o tranco e comete suicídio. E aí a gente traz isso também em nós. Então, muitos depressivos, muitos com pensamento suicida, nem sempre são ações obsessivas. Mas, quando não são e acontecem, os obsessores aproveitam. Porque a casinha já está montada. Então, agora, gente, rapidamente para terminar, 4 minutinhos, prometo, o tratamento. Que muitas pessoas pensam o seguinte, vou levar lá no Pedro, e o Pedro, então, com o meu filho que tem mediunidade, eu sei, meu filho tem mediunidade, só pode, isso aqui é mediunidade. Traz no Pedro, e o Pedro diz o seguinte, não posso botar isso no trabalho mediúnico, não tem como. E a pessoa sai frustrada. Sabe o que é um trabalho mediúnico, gente? É a reunião de pessoas que possuem necessidades de aprendizado, resgate, mas que têm o básico de conhecimento espírita. Não é saudável você pôr numa reunião mediúnica alguém que não tem conhecimento algum e que vem, por exemplo, com questões mediúnicas descontroladas, desorientadas. Aí o Pedro poderá dizer assim a Gê, não, Gê, mas às vezes eu coloco, eu sei que pode haver um caso, mas aí a experiência do orientador é que pode dizer que sim ou que não. Perigoso, é melhor não. Entendeu? Então, veja, dá para colocar qualquer pessoa no trabalho mediúnico? Não. Há que se ter um pouquinho de conhecimento. Então, uma criança colocar no trabalho mediúnico? Não. Uma criança ser estimulada na mediunidade, por mais ostensiva que ela seja? Não deve.
Os pais devem tratar de forma sutil, suave, nem condenando e nem estimulando, porque tem muito pai engraçadinho, né? Ah, não, esse aqui é o próximo Divaldo Franco. Esse aqui é André Luiz, reencarnou. É ele, só pode ser ele. É Joana de Ângeles, reencarnou minha filha, é Joana de Ângeles. O ego. Então, não se deve estimular. Deve-se tratar de forma com certa sabedoria, paciência, porque a tendência é passar. Dos 7 aos 12 anos, há uma mudança. E, às vezes, na maioria dos casos, as manifestações acabam, que só vão voltar a acontecer na adolescência, pré-adolescência. E aí, já dá para colocar o pré-adolescente ou adolescente num grupo de estudos, numa leitura do Evangelho, para aprendizado do Evangelho, num estudo do Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. E aí, claro, com a constância e a dedicação, dá para perceber quem é que vai e quem é que não vai. E aí o dirigente puxa e bota no trabalho mediúnico. Então, as crianças precisam ser tratadas de forma mais tranquila. Há casos em que vai precisar de um médico físico? Claro, por que não? Se for o caso de uma obsessão por subjugação, se for um caso de obsessões que causam muitos transtornos, tratamento paralelo. Os pais, esses sim, precisam frequentar a doutrina, precisam assistir palestras, precisam tomar passe. O passe na criança é importante? É importante. Tem muita gente que pensa assim, que diz assim, mas o meu filho não quer ir para o centro espírita. Tem um caso assim na nossa casa, lá no nosso centro espírita, tinha um caso assim. O filho não queria ir, era muito rebelde quando pequenininho. Ele já foi presidente, eu acho que 20 anos. Agora não está mais, daqui a pouco volta, pode ser presidente de novo, faz palestra aqui para vocês. Se o pai não insiste... o Divaldo Souza, tá? Não é o Divaldo Franco. E ele não vai ficar chateado, porque eu tenho essa liberdade. Então, se o pai, que era espírita antigo, ajudou a construir essa casa, o velho Tom Wilde, lá, a de baixo, isso, quando era lá. Então, se o pai e a mãe não insistem, naquele sentido assim, não queres ir, vai sem querer. Então, olha só, gente, às vezes o pai fica naquela, que hoje em dia está assim, né, o politicamente correto, e o tempo... o politicamente correto, né? Temos que respeitar a opinião da criança. Desculpa, pai, você vai apanhar na cara quando ficar o filho crescer. Vai apanhar na cara. Depois não vem para cá para o centro espírita reclamar. Tem que tratar com amor. E às vezes o não é a palavra mais amorosa que a situação exige. Dói demais num pai ter que puxar a orelha do filho. Um pai ter que dar uma palmada no filho, dói mais no pai. E na mãe, claro, óbvio. Mas é necessário. Então, os pais precisam se preparar. Porque está vindo a nova geração. A geração que está reencarnando é a geração que está vindo para trabalhar a regeneração do planeta. Não significa dizer que todas essas crianças serão espíritos de luz. Algumas vão sucumbir, outras não são tão ainda experientes para tanto, mas vão contribuir. E outros são espíritos que estão vindo para mudar esse planeta. E a responsabilidade dos pais é agora. Como dizia minha ex-mulher, o pepino se torce de pequeno. Por quê? Precisa se preparar para o futuro, para a nova geração. Então, dê aos seus filhos muito amor, muito carinho e muito aprendizado. Eduque. A escola, ela traz instrução, ela instrui. Quem educa é o pai e é a mãe. Há uma campanha ferrenha contra a família.
Gente, nós estamos passando pelo momento de transição e a espiritualidade falou que seria aberta as portas do umbral para a última encarnação dos reminiscentes. Gente, tem muito espírito trevoso que está reencarnado, que é político, que está com ideias absurdas. A gente precisa se atentar. É o limiar. Pare de se apaixonar. Se apaixonar por político A ou político B. Não é paixão. Mas vejamos o que a doutrina é capaz de nos esclarecer acerca de determinados assuntos. Assistam Divaldo Franco falar sobre Marx. E depois a gente conversa. Acabou. Chega. Gente, então, desculpa, me passo, eu sei. Mas fazer o quê, né? Eu estou acordado desde as 4h30 da manhã, trabalhando. Então, mas eu não sinto cansaço para vir. Eu tenho certeza que quando eu chegar em casa agora, vai ser um capote. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês, iluminar o caminho de todos. Tenham esperança, gente. Tenham esperança. Não desanimem, não. Mesmo com dificuldade, nós vamos passar por tudo isso. E que numa próxima oportunidade a gente possa estar junto novamente. Obrigado, gente. Fala pelos cotovelos. Meu Deus. Deixa eu cantar, então. Deus que me livre. Eu agradeço ao Jean pela mensagem da noite. Eu peço aos médios que se posicionem para o passe coletivo, por favor. Viu? Certinho? Então vamos lá. Relaxem. Absorva a energia que será disponibilizada neste momento. Sei que há um lugar bem distante, outro céu, outra terra, outro mar, onde a vida não para, tudo se transforma, onde tudo é paz, ninguém vive a chorar. Caminhando sozinho eu vou meditando, procurando encontrar um mundo melhor, onde eu possa viver sem sofrer, sem chorar, e que a paz de Jesus eu consiga encontrar, e que a paz de Jesus eu consiga encontrar. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como encerrado o passe coletivo desta noite. Que assim seja.